O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para que a gente melhore a imunidade, do diagnóstico à cura dessa doença. Bom dia, hoje eu vou conversar com você sobre cacau e câncer, um dos assuntos bem interessantes para as pessoas que são amantes do chocolate. As pessoas sempre perguntam quanto de chocolate elas podem comer por dia. As pessoas perguntam qual que seria o melhor chocolate, mas eu vou destacar bastante essas propriedades anti-inflamatórias, né, e anti-câncer, né, que indiretamente seria o papel antioxidante, para que a gente possa tomar uma decisão até que ponto esse alimento ele vai ser positivo para os pacientes com câncer ou ele vai ser indiferente. Então, eu vou pedir para que vocês escrevam aqui se estão me vendo e ouvindo bem, isso é importante para a nossa comunicação. Eu vou deixar aqui fixado o tema da nossa live hoje, que seria cacau e câncer. Eu coloco cacau e câncer e não chocolate e câncer, porque isso dá a oportunidade da gente ampliar um pouquinho o debate, né? Acho que essa parte é interessante. Bom dia, Débora. Como é que você está? Tudo bem? E o bacana é que aqui a gente tem a oportunidade de vocês fazerem pergunta. Tem uma maneira nova de fazer pergunta, que é escrevendo do lado do comentário nesse balãozinho com interrogação. Então, quando você pergunta nesse balãozinho com interrogação, eu consigo colocar essa pergunta em destaque para todo mundo ver e para todo mundo ouvir. E a live aparece para todo mundo como perguntas e respostas, com um balãozinho azul. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pelo comentário, se quiserem fazer a pergunta ao vivo, é muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de cacau, e o Brasil é um grande produtor de cacau, a gente vai ter diversas variedades, né, desse cacau. Esse cacau, ele tem colorações diferentes. Quando você busca na internet, você vê a casca do cacau, que é um fruto num formato oval e comprido, que possui no seu interior o cacau em si, e possui os grãos, né, a semente e a polpa do cacau. Por fora, às vezes, a gente tem essas colorações amareladas, avermelhadas, alaranjadas, mas o interior sempre é o mesmo. E o que a indústria faz, né, para obter o famoso cacau? Ela tira a polpa, usa ela para fruta, para geleia, para compota, e ela seca a semente. Eles secam essa semente de uma maneira muito parecida com o que se faz com café. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir numa fazenda em que fazem a secagem do grão do café. A secagem do grão do cacau também é muito semelhante. Então eles colocam no chão, num terreiro grande, o sol vai secando essa semente e depois a indústria vai beneficiar essa semente, né? E indiretamente, hoje em dia, existem milhares de produtos em que se usa o cacau. Se você pegar o cacau ele puro e seco ou até mesmo úmido e morder, ele tem uma coloração arroxeada, né? Quando você seca ele fica mais escuro e o sabor dele é extremamente amargo. E por que ele tem esse sabor amargo? Exatamente porque existe uma substância antioxidante, é um flavonoide, que traz esse poder para o cacau e indiretamente algumas pesquisas associando ao papel anticâncer. Então, o flavonoide presente no cacau, ele tem um papel tanto anti-inflamatório, que é importante para a doença cardiovascular, e tem o poder antioxidante, que tem uma relação com o câncer. Tanto o câncer que pode ser formado em qualquer ser humano, infelizmente, né? Mas qualquer ser humano pode desenvolver câncer, desde um recém-nascido até um idoso, até o poder de evitar recidiva. Eu tenho repetido essa palavra recidiva porque uma pessoa que teve câncer, a chance desse câncer voltar é muito alta. Da mesma forma que alguém que teve um infarto, a chance dele ter um novo infarto também é muito alta. E por que isso acontece? Por diversas situações genéticas e metabólicas. Se aquele corpo, por algum motivo alimentar, ele está oferecendo condições de oxidar o organismo, de fazer com que aquelas células oxidem. Alexander, o que é oxidação? É um processo químico no qual substâncias
estranhas ou substâncias até mesmo conhecidas promovem a degradação da superfície da célula, em especial do interior da célula, que é o DNA. Eu estou respirando, eu estou jogando oxigênio, eu faço oxidação. Não tem como a gente impedir as pessoas de respirar, isso é importante. O que o organismo precisa fazer é produzir substâncias que atrapalhem essa oxidação. Por sinal, o nosso corpo tem uma das maiores substâncias antioxidantes, que é a glutationa peroxidase. E a alimentação também é outro grande aliado para a gente fornecer substâncias antioxidantes. Pensando no cacau, a gente tem uma substância extremamente importante para esse papel antioxidante. Porém, se a pessoa tem uma alimentação ruim, uma alimentação muito industrializada, a tendência é que ele comece a promover mais oxidação do que a proteção com a oxidação, que a gente vai chamar de antioxidante. Vou tomar um pouquinho aqui da minha água. Dessa maneira, é comum a gente ver os chocolates, né? Acho que o produto mais comercializado no formato de cacau é o chocolate. E aí a gente tem classificações do chocolate branco, do chocolate ao leite, do chocolate meio amargo e amargo. E aí existem algumas curiosidades que fazem as pessoas errar no momento de escolher um chocolate com mais flavonoide, né? Porque o chocolate seria uma mistura, de acordo com a Anvisa, de produtos do cacau, do leite e também do açúcar. Então, quando você mistura esses três ingredientes, você obtém o chocolate. O cacau é um deles. Quando a gente fala de chocolate ao branco, não precisa nem ter chocolate lá dentro. Se a gente for ver chocolate branco, ele não vai ter o flavonoide. Eles vão usar um subproduto do cacau que é chamada manteiga do cacau. Normalmente tem 20% da manteiga do cacau, açúcar e outras coisas, leites ali dentro. Quando a gente fala do chocolate ao leite, eu vou ter de 20 a 40. Isso é um número didático, é só para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, vai ter menos de 40% de cacau. Nesse já precisa ter o produto cacau, mas a quantidade de flavonoide é muito pequena. Quando eu falo de meio amargo, eu estou com valor menos do que 60% de cacau. E quando eu tenho valores mais do que 60%, eu tenho o famoso chocolate amargo. Aí qual que é o olhar que eu gosto de trazer para as pessoas em relação a essa questão da escolha, por exemplo, de um chocolate que possa fazer parte de uma dieta de um paciente com câncer. Às vezes a pessoa fala, eu não posso comer chocolate, eu sou diabético, eu não posso comer chocolate porque isso engorda, eu não posso comer chocolate porque ele faz isso. Olha que bacana. Quando a gente vai olhar o rótulo dos alimentos, e o rótulo é uma das maneiras em que a gente pode identificar de maneira geral se o chocolate é bom ou não, o ideal é que a gente pense, e normalmente o nutricionista fala isso, né, em chocolate mais do que 70%. Só que essa não é a melhor indicação para você escolher um chocolate rico em flavonoide. Alexandre, por que não é? Porque, infelizmente, as empresas não seguem a lei. Então, olha que interessante. Às vezes, o primeiro ingrediente de um chocolate é o açúcar, sendo ele amargo. Como é que pode ter 70% de cacau se o primeiro ingrediente é açúcar? O que é isso, Alexandre? Primeiro ingrediente. Na lista, na composição nutricional, você tem a tabela com informação de carboidrato, proteína e gordura, e depois você tem uma parte de ingredientes. Os ingredientes seriam todas as substâncias que são adicionadas naquele produto que está sendo vendido. O primeiro ingrediente é o mais pesado que existe lá dentro, é o que tem maior quantidade. Se eu tenho um produto que 70% dele é cacau e o primeiro ingrediente é açúcar, a matemática não bate. Como é que eu vou ter uma substância que vai ser mais pesada do que 70% de todo o produto? Bom dia, Tânia. Como é que você está? Não tem como, essa lógica não bate. Então, cuidado com chocolates, esse é o alerta que eu dou. Cuidado com chocolates que você compra como amargo ou meio amargo e o primeiro ingrediente dele é o açúcar, né? Normalmente, às vezes, quando você escolhe um bom chocolate, até meio amargo, e compara com outro,
a doçura dele muda. Aí você fala assim, tem alguma coisa estranha, porque o chocolate tem aqui, por exemplo, 50% de cacau. Esse aqui também tem 50% de cacau. Um deles tem como primeiro ingrediente o açúcar, o outro tem como primeiro ingrediente o cacau. E você põe na boca e fala, opa, tem coisa diferente aqui dentro. Então, se a gente pensa no açúcar e de forma alguma condenando o açúcar, a gente tem que tomar cuidado. Porque, principalmente no Brasil, o excesso de peso é um dos grandes responsáveis pelo câncer. Não estou falando nem de obesidade, viu? Estou falando de excesso de peso. O gordinho é um dos grandes responsáveis pela obesidade. Só da pessoa estar acima do peso, o risco dela formar célula de câncer é maior. Em homens com excesso de peso, é mais comum formar câncer de próstata. E em mulheres com excesso de peso, é mais comum formar câncer de mama e de útero, ou colo de útero também. Então, esse cuidado com a ingestão de açúcar é extremamente importante a gente prestar atenção, é importante a gente tomar cuidado. Quando a gente faz a observação no rótulo de escolher produtos em que o primeiro ingrediente seja o cacau, o segundo seja um produto de cacau e só a partir do terceiro em diante ele ser açúcar, provavelmente eu vou pegar um produto com bastante flavonoide. A própria língua pode indicar isso para você. Se você experimentou um chocolate meio amargo até, ou amargo, e ele é amargo, né? O nome já fala, ele já é amargo, então provavelmente você está consumindo um produto de melhor qualidade, com mais flavonoide e com mais poder de proteger a sua célula contra o câncer e até mesmo de evitar que essa célula forme novos cânceres. O foco sempre é prevenção do câncer e, para quem já tem, evitar que novas células sejam formadas. Dessa maneira, o cacau pode ser um grande aliado do tratamento do paciente com câncer. Eu normalmente, quando faço a sugestão para pessoas de forma geral ou pacientes comer, eu não falo mais de 70%, porque se você pega chocolate 70%, que mais de 60% é amargo, o primeiro ingrediente é açúcar, ou o segundo é açúcar. Eu não confio nesse chocolate. Eu falo, escolha produtos em que o primeiro e segundo ingredientes são cacau e só a partir do terceiro é açúcar. Quando você experimenta e percebe que ele é amargo, porque às vezes o papel também mente, está escrito que o primeiro ingrediente é cacau, o segundo é cacau, você põe na boca e ela é muito doce e não tem adoçante. Eu falo, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui dentro, né? Ele não tá a matemática não está batendo. Então, dessa maneira, você consegue ter a oportunidade de pegar o alimento que vai ter mais flavonoide, que é um importante antioxidante para a proteção das nossas células, das células do corpo. Eu até comento que a boa escolha de cacau seria aquele 85% mais. Nossa, mas ele é muito amargo. Exatamente porque é esse amargo que vai ser o remédio, que vai ser o protetor para o organismo da pessoa. Se você pega chocolates ao leite e, infelizmente, até meio amargos, a indústria muitas vezes coloca em primeiro lugar o açúcar e coloca também em segundo lugar gordura vegetal hidrogenada. Eu já comentei nas lives aqui sobre a gordura vegetal hidrogenada e essa gordura, essa sim, ela tem que ser evitada, né? É a pior gordura que nós temos na natureza, não é uma das piores, é a pior gordura, tanto associado a problemas como obesidade, como também problemas de doença cardiovascular, que é a primeira causa de morte no Brasil, infelizmente. Então, se você tem no seu no seu chocolate, escrito gordura vegetal hidrogenada, toma muito cuidado com essa substância, porque ela precisa ser evitada por conta dos prejuízos da saúde. Tem também a observação que eu quero fazer, que é a seguinte, olha que legal que eu vou até destacar. O cacau em pó 70% e 100% também são bons? Sim. Quando você pega ele em pó, aí a diferença é outra. Se você pega o chocolate, você tem essa dificuldade, né? Se você pega o chocolate, existe o malabarismo da indústria de alimentos, que pega um chocolate amargo e meio amargo,
fala que ele é meio amargo, mas os primeiros ingredientes é açúcar. Às vezes não é nem só o primeiro ingrediente açúcar, são vários. E o açúcar não seria, em excesso, um alimento, né, uma substância interessante para a gente oferecer para qualquer pessoa. Também, com certeza, para o paciente com câncer. Não é o mais interessante. E aí tem uma oportunidade que você tem. O cacau em pó, 70% e 100% também são bons, são maravilhosos. Até se você pega o cacau 50%, ele é maravilhoso. Os cacaus que a gente compra em pó, a gente tem realmente uma substância que é o famoso cacau. Para crianças, normalmente, que estão acostumadas a consumir o achocolatado, o que é o achocolatado, Alexander? É o cacau com açúcar, mas eu até falo que não é nem cacau com açúcar, é açúcar escuro, porque o primeiro ingrediente desses achocolatados é o açúcar. É uma oportunidade para os pais que cuidam de filhos com câncer ou de outras pessoas que têm o hábito de consumir isso com leite, de colocar esse produto, cacau 50% já é maravilhoso, ou 70% ou 100%, o que vocês entenderem que é mais interessante, e você colocar dentro do leite para preparar. Ele é mais difícil de você diluir, isso é uma característica dele, mais difícil. E quando você quer ajudar, por exemplo, uma criança que está com câncer, e essa criança tem um hábito muito forte de consumir achocolatado, né? Você pode fazer uma mistura do cacau 50% com achocolatado. Então, você pega um pote de achocolatado, tem muito açúcar, não é legal para nenhuma criança com câncer ou sem câncer, e você coloca 25% do cacau da sua preferência, pode ser 50, 70 ou 100. Aí a criança não vai começar a perceber, vai diminuir só 25% do açúcar. Aí você começa a tirar metade daquele chocolatado e completa com 50%. Até que vai chegar um momento em que a criança não vai perceber mais essa mudança, porque ela já está acostumada. E isso é importante fazer com crianças, porque é na infância que a gente forma o hábito. Então, dificilmente, se uma criança está acostumada a comer alimentos muito açucarados ou muitas porcarias, dificilmente ela vai conseguir largar isso lá na frente, porque ela já foi condicionada, ela já foi formada a consumir alimentos que não são interessantes para a saúde. Por isso, a importância da gente incluir alimentos como o cacau, né, em pó é uma oportunidade, e até o nibs, para quem não conhece, o nibs é a semente, né, ela torrada e ela é quebrada, né, ela já está torrada, ela já está pronta para consumo, e ela foi triturada. Então, quando você vai nessas casas de produto natural, eles vendem essas pepitas de cacau, eu vou chamá-las assim, que são pedacinhos de cacau triturado, e você pode colocar na boca e consumir, ou você pode colocar ele junto do leite, ou junto de um cereal que você vai fazer de manhã, ou você pode comer junto com uma fruta e misturar ele com a fruta, ou pode bater ele com uma vitamina. Aí a criatividade é o limite. Ele é um produto 100% cacau, se eu falo de nibs é 100%, que é o próprio cacau, e a quantidade de substância flavonoide que ele oferece é incrível. Então, para pessoas que queiram incluir mais saúde e para as pessoas que tenham câncer, é uma grande oportunidade de você blindar o seu organismo contra a oxidação. Você vai dificultar cada vez mais que substâncias oxidantes, substâncias que podem prejudicar o paciente com câncer, tenham uma ação maior. E se eu ofereço vários alimentos ou antioxidantes, a tendência é esse organismo estar mais preparado para tratamentos como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Lembrando que esses procedimentos, eles vão indiretamente causar uma oxidação muito grande no organismo, e essa oxidação, ela precisa ser controlada. Uma das ferramentas que a gente usa dentro da nutrição é a oferta de alimentos que possam ser interessantes, que possam oferecer uma proteção maior para o nosso organismo. Então fica aqui a sugestão para que a gente possa incluir o cacau na alimentação do paciente com câncer.
Esse cacau pode ser o próprio cacau em pó, né, que a partir dos 50% é excelente, né, não precisa necessariamente ser 70 ou 100. Ter cuidado com o chocolate que é chamado de meio amargo e amargo, e o primeiro ingrediente é açúcar. Normalmente eu não confio nessa informação, porque o primeiro ingrediente, a princípio, deveria ser cacau. Se ele é meio amargo ou amargo, a gente tem que ter essa percepção. E quando eu falo de ingrediente, esse item está escrito logo abaixo da composição nutricional, fique atento com isso. E fique atento também em relação à gordura vegetal hidrogenada, que ela é adicionada nesses chocolates com intuito comercial. A gordura vegetal hidrogenada, ela mantém o produto mais tempo na prateleira, né? Até quem tem hábito de consumir chocolate amargo e consome um chocolate que tem gordura vegetal, você já percebe no primeiro segundo que você põe na língua. No primeiro momento que você põe na língua, você já percebe o quanto é artificial aquele alimento. Gordura já fala, né? Gordura vegetal hidrogenada, isso é feito pela indústria. A mãe natureza não faz esse tipo de gordura e a gente não tem essa substância para ficar consumindo em grande quantidade. Falando de substâncias importantes também para o organismo, né, e que tem papel antioxidante, se eu falo de chocolate amargo, a principal gordura do chocolate amargo é a gordura monoinsaturada, aquela mesma que a gente encontra no azeite. Ou seja, a pessoa que tem hábito de consumir o chocolate amargo, e eu gosto de sugerir 85% mais, a gente vai oferecer mais gordura monoinsaturada e você vai ter oportunidade de consumir, às vezes, mais chocolate do que ele sendo ao leite ou meio amargo. Então eu comento com os pacientes com câncer que se ele gosta muito de chocolate, ele tem a oportunidade de comer, às vezes, o dobro do que ele comia dos outros, porque ele vai oferecer mais substâncias benéficas para proteger o organismo contra o câncer e até mesmo evitar uma recidiva. Deixa eu aproveitar minha água aqui. Então, o foco é que a gente possa incluir esses alimentos em mais preparações, né? Quanto mais vezes a gente tiver oportunidade de oferecer alimentos ricos em flavonoides, e o cacau é um dos alimentos muito poderosos nessa substância, mais oportunidade você vai ter de oferecer uma proteção por meio da alimentação que faça com que esse paciente possa viver mais e melhor. O foco também é buscar equilíbrio. Às vezes a pessoa gosta de consumir o chocolate, seja ao leite ou chocolate branco, né? E a gente buscar o equilíbrio na oferta dessa substância. De forma alguma, o meu posicionamento é que a pessoa é proibida de comer chocolate branco ou chocolate ao leite porque tem gordura vegetal ou porque tem açúcar. Mas dentro da indústria, por conta da competição, existe uma grande oportunidade para que você peça, deixa eu ver aqui, para que você peça para o paciente escolher, pega um chocolate branco e dá uma olhada nos ingredientes, né? Perceba se os primeiros ingredientes que estão sendo colocados ali, quais são. Se tiver gordura vegetal hidrogenada como o primeiro ingrediente do chocolate ao branco, toma cuidado. Se o outro coloca massa de cacau como primeiro ingrediente, já é mais interessante para a saúde. Deixa eu ver se eu consigo ler essa nova pergunta que está sendo colocada aqui. Eu acho que não vou conseguir. Chocolate branco, por ser uma mistura de manteiga do cacau, leite e açúcar, não seria interessante, né? Essa é a observação que eu quero trazer. Normalmente o chocolate branco não precisa ter o cacau e a pessoa ela precisa dar uma olhadinha nos ingredientes. De maneira geral, o chocolate branco eles colocam como primeiro ingrediente a gordura vegetal hidrogenada. Esse nutriente me assusta. A manteiga de cacau não me assusta, porque aí a gente vai pensar num produto que tem bastante gordura monoinsaturada. O que me preocupa são as adições da indústria. São os produtos que a mãe natureza não faz, que é o açúcar industrializado. Não é a mãe natureza que faz açúcar e não é a mãe natureza que faz a gordura vegetal hidrogenada. Então isso me chama bastante atenção, né? E aí a pessoa é proibida de comer chocolate ao branco? Eu não trabalho com proibição, porque se a gente proíbe, a pessoa fica com mais vontade ainda.
Se ela gosta de chocolate ao leite, existem chocolates ao leite de diferentes empresas. Você tem a oportunidade de pegar esse chocolate ao leite e comparar. Esse chocolate ao leite A, o primeiro ingrediente dele é açúcar. Opa, desse aqui, o primeiro ingrediente dele é massa de cacau e depois tem um açúcar e depois tem tal substância. Aí seria mais interessante, porque a gente vai ter a oportunidade de oferecer mais flavonoide, que é uma substância antioxidante e que pode proteger a pessoa contra o câncer e até mesmo contra a recidiva do câncer. Lembre que pode. Em um momento estou falando em alimento milagroso. Por sinal, na nutrição em relação a câncer, em relação a diabetes e doença cardiovascular, não existe alimento milagroso. Existem um conjunto de alimentos que podem trazer um benefício muito grande para a saúde e diversas pesquisas têm reforçado todos os dias que a alimentação é um dos maiores aliados para o tratamento do câncer. Não é possível você tratar um paciente com quimioterapia, radioterapia ou cirurgia sem alimentação adequada. É impossível fazer isso. Da mesma maneira, a gente não sugere que só a alimentação deve ser o único tratamento do paciente com câncer, porque esse paciente vai morrer. Eu preciso da alimentação e do tratamento médico para que a gente chegue na cura e a gente tenha um excelente tratamento. Então eu vou aproveitar aqui para convidá-los para fazer parte do meu canal do Telegram, chamado Câncer Tem Cura. Nesse canal, Alexandre, o que é Telegram? As pessoas me perguntam. Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, na minha opinião melhor, e que eu consigo colocar toda a informação que eu publico nas redes sociais lá dentro. Mas eu já faço parte do seu Instagram ou do seu YouTube, que é Alexandre Marcelos, ou também já faço parte do seu Facebook. Eu já não vou receber essas informações? Infelizmente não, porque o famoso algoritmo, das redes sociais, ele não oferece 100% do conteúdo, mesmo que você siga aquele conteúdo. Dentro do Telegram, eu já tenho essa oportunidade de mandar informação diretamente para você. É só você clicar no link da bio, e clicando no link da bio, você tem a oportunidade de selecionar o item Telegram, e aí você faz um cadastro rapidinho e gratuitamente você já faz parte. Lá nesse canal do Telegram, você vai receber tanto essa informação dos vídeos que eu estou publicando e também comentários que eu faço só lá em relação à utilização de alguns alimentos que eu tenho aqui na minha própria casa. Então, você consegue ter um conteúdo maior, com mais valor e gratuito. Você basta selecionar o link da bio, seleciona em seguida Telegram, faz um cadastro simplesinho e você já vai ter acesso a todo esse conteúdo para poder aprender mais, para poder discutir e bater um papo, porque você pode sair do Telegram, entrar no Instagram ou em outras redes sociais e mandar uma mensagem para mim fazendo comentários sobre o que você achou do que eu postei lá na rede social. Aproveito para agradecer vocês que estiveram aqui comigo, Amanhã eu vou falar com vocês sobre um assunto bem importante, que é a questão... Caiu aqui meu microfone. Amanhã eu vou falar com vocês sobre uma fruta extremamente interessante também, muito rica em antioxidante, evita infecções, ou seja, tem um papel importante aí contra as bactérias, que é o famoso cranberry. E a gente está na época, aqui eu moro em Campinas, tem algumas árvores que produzem cranberry, e você vê a frutinha verde já se tornando vermelha, porque a gente chegou na estação da produção do cranberry. Então eu vou comentar um pouco com vocês sobre o cranberry, o papel dele no câncer, o papel de tratamento das pessoas. E eu vou deixar já no meu story uma caixinha de pergunta para algum item que você julgue que é interessante, que você tenha dúvida, para que eu possa conversar com vocês. E também, durante a live, a gente pode comentar sobre os comentários, comentar sobre os comentários, responder sobre os comentários que vocês deixam aqui, ou também ter a oportunidade de fazer a live ao vivo comigo, e a partir disso a gente já vai
trocando uma ideia, já vai conversando ao vivo, de preferência sempre sobre o assunto que está em pauta no dia, tá bom? Então, eu agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade, o seu tempo, e eu aguardo vocês amanhã às 6 horas da manhã para que a gente converse um pouco mais sobre o cranberry. Fiquem com Deus.